Vamos ler a palavra do Senhor, nosso Deus. Versículo 21 do capítulo 8 de Esdras. Nós vamos ler o versículo 21 e logo após o 31. Livro de Esdras. Creio que todos já encontraram, estão bem familiarizados com esse livro. Nós estamos abrindo a Bíblia neste livro desde domingo, então estamos bem familiarizados. Lemos a palavra do Senhor. Então apregoei ali um jejum junto ao rio Ava, para nos humilhar diante da face de nosso Deus, para lhe pedirmos caminho direito para nós, para nossos filhos e para toda a nossa fazenda. Versículo 31. E partimos do rio de Aava no dia 12 do primeiro mês para irmos para Jerusalém, e a boa mão do nosso Deus estava sobre nós e livrou-nos da mão dos inimigos, dos quais nos armavam cilada no caminho. Glória a Deus. Talvez assentar, queridos. Glória seja dada ao Senhor nosso Deus. Como eu já vos antecedi, desde domingo está sendo pregado sobre este livro. E a gente vai ficando assim, para o final, a gente vai ficando assim, quase sem munição. Mas o bom de tudo isso é que a gente vai aprendendo. A gente vai crescendo em conhecimento sobre as palavras que vai sendo trazida, que vai sendo ministrada, onde a pastora ministrou aqui. Louvado seja Deus pela sua vida. Então, queridos, só que eu lembrei de uma palavra que até pastor Freire usou aqui um tempo em uma mensagem. Segundo ele fala que lá na região que eles moravam, tinha um pé de uxi que era muito disputado, E, às vezes, quando eles iam buscar o uxi, alguém já vinha lá do pé de uxi. E chegaram a dizer, nós já passamos por lá. E ele disse assim, não, mas nós vamos por lá, quem sabe por debaixo das folhas a gente encontra alguma coisa. E, de fato, eles iam e acabavam por debaixo das folhas encontrando alguns uxis e traziam. Então, querido, já foi pregado muito sobre este livro, vai continuar sendo pregado, e sempre aquele que for ministrado, Deus vai sempre dar uma palavra. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Queridos, tratando da viagem de Esdras, junto com a equipe, ele foi um grande líder, que liderou esta equipe de pessoas até Jerusalém. Tratando de viagem, nós sabemos, todos nós, que fazer uma viagem precisa de uma preparação muito bem concentrada. Principalmente uma viagem que duraria 4 meses. E durante esses 4 meses, Esdras teve que passar por 2 desertos. E nós sabemos que no deserto, de dia, o calor é escaldante. E à noite, o frio também é congelante. Então ele passou por ele tinha que enfrentar esses desafios. E como ele tinha que enfrentar esses desafios, ele procurou se preparar, se organizar para esta viagem. E uma viagem de 4 meses é uma viagem que não é tão fácil para se fazer.
principalmente quando vai uma equipe de pessoas, um grande número de pessoas. Ele tinha lugares aonde ele planejou passar a noite, ele tinha lugar aonde ele planejou fazer as suas refeições. Ele arrumava a carga e desarrumava todos os dias, porque à noite, às vezes, não dava para viajar, provavelmente não viajou. Esdras conhecia muito bem esse caminho de percurso que ele fez. E era um caminho que era perigoso, aonde existiam muitos ladrões, salteadores. E Esdras levava uma grande quantidade, tanto de ouro quanto de prata, ou de prata e de ouro. Então era uma viagem que ele foi fazer, que tinha os seus perigos que ele ia enfrentar. Mas o que nos chama aqui a atenção é que antes dele fazer esta viagem, como cada um de nós, quando vamos fazer uma viagem, a primeira coisa que nós fazemos é nos apegar com o nosso Deus para que nos dê uma viagem tranquila. E mesmo que você conheça o percurso, mesmo que você tenha domínio sobre a sua direção, ou a direção do seu carro, ou o guidão da sua moto, mas você sempre curva a sua cabeça e pede direção ao Senhor para que lhe dê uma viagem tranquila. E isso Esdras fez, colocou a sua viagem nas mãos do Senhor nosso Deus, e ele confessa que a boa mão do Senhor lhe fez prosperar. Aleluia! A boa mão do Senhor lhe fez prosperar. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Esdras partiu da Babilônia com um objetivo de edificar o culto ao Senhor, de edificar este povo, de trabalhar de maneira espiritual na vida deste povo, como nos antecedeu ontem a pastora, a maneira como este povo se encontrava. E alguns relatos na Bíblia Sagrada nos mostram a maneira como este povo se encontrava. O Salmo de número 137 nos relata como eles se encontravam. Diz a Bíblia que às margens dos rios da Babilônia, ali eles penduraram as suas harpas. Não havia neles alegria, nem prazer de louvar o Senhor nosso Deus. E aqueles que os levaram cativo lhe pediam que lhe cantasse ou que entoasse o hino de Sião. Mas não havia neles alegria de adorar o Senhor nosso Deus. O Salmo de número 137 nos relata isso. Era a maneira como este povo se encontrava. Ao atardecer, às margens do rio da Babilônia, ali eles se juntavam, lembrando de Sião, e com certeza choravam ali na beira daquele rio. Ezequiel, capítulo de número 37, versículo de número 11, também nos relata a condição que se encontrava esse povo. Ele diz: eis que a nossa esperança. Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. E eis que diz, os nossos ossos se secaram, e pereceu toda a esperança, e estamos de todos cortados ou exterminados. Não havia neles esperança, eram as condições que eles se encontravam. E Deus levanta Ezequiel como profeta para profetizar esta casa de Israel, que se encontra com estes ossos secos. E Ezequiel foi esse profeta que profetizou para trazer a eles vida, para colocar o Espírito sobre eles, para que eles pudessem viver, para que eles pudessem ter vida. Esse profeta, Deus levantou ele dentro do cativeiro, para que trouxesse a esse povo uma razão, uma alegria de viver. Glória seja dado ao Senhor nosso Deus. Mas querido, Esdras leva esse povo, chega com eles,
em Jerusalém. Mas quando ele chega em Jerusalém, é relatado a Esdras o que estava acontecendo com este povo, o que precisaria ser feito. E no capítulo de número 9 do livro, a qual nós lemos, versículo 1, está escrito: acabando, pois, estas coisas, chegaram-se a mim os príncipes, dizendo... Esses príncipes eram os governantes, ou os líderes do povo de Israel. E os sacerdotes, os levitas, não se têm separado do povo desta terra, seguindo as abominações dos cananeus, dos heteus, dos fariseus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. Esdras foi com este propósito de edificar o culto ao Senhor nosso Deus. Mas o povo precisava fazer um conserto. O povo precisava se consertar para que a boa mão de Deus lhes concedesse vitória. E o que eles tinham feito? Eles tinham pegado as filhas daqueles povos, tinham dado aos seus filhos, e eles também tinham se casado com mulheres de outras nações. E o povo estava misturado, mestiço. E então, daquela maneira, não tinha como Deus manifestar o seu poder no meio daquele povo. E então o conselho que Esdras teve foi para que todos eles se separassem, mandassem as suas mulheres embora. Queridos, eu quero que vocês aqui entendam, eu não estou induzindo ninguém a se separar, pelo amor de Deus, tá? Mas, tratando-se de uma convocação para buscar o Senhor e uma mudança de vida, acredito, querido, que nós precisamos rever os nossos conceitos. E há coisa, tanto na minha vida quanto na sua vida, que você acredita que precisa ser mudado, que precisa ser deixado, que precisa ser colocado de lado, para que a mão do Senhor, para que o Senhor nosso Deus nos conceda vitória. Há mudanças que precisam ser feitas, para que nós venhamos ver o poder de Deus sendo manifestado na nossa vida. E nós sabemos disso. Nós sabemos que nós precisamos mudar. Nós sabemos que nós precisamos, querido, rever os nossos conceitos, para que assim o poder de Deus se manifeste na nossa vida. Neemias, capítulo de número 13, versículo de número 25. Algo semelhante também acontece. E contendi com eles, e os amaldiçoei, e os espanquei alguns deles, e lhe arranquei os cabelos e os fiz jurar pelo Deus, dizendo: não dareis mais vossos filhos, as vossas filhas a seus filhos, e não tomareis mais suas filhas para vossos filhos, e nem para vós. Prosseguindo o versículo seguinte: porventura não pecou nisso Salomão, rei de Israel, não havendo entre muitas nações rei semelhante a ele, sendo amado do seu Deus, e poderoso, e pondo Deus rei sobre todo Israel. E contudo as vossas mulheres estranhas os fizeram pecar nisso. Salomão foi um rei escolhido, reconhecido, poderoso, amado por Deus. Mas por onde ele passava, ele trazia uma mulher e colocava
dentro de Jerusalém. E quando elas vinham, trazia os seus deuses, trazia os seus tipos de adoração, e com isso foi contaminando todo o povo de Deus. Existe, querido, algumas coisas que nós vamos trazendo ou adquirindo para a nossa vida, que isso vai servindo de impedimento do poder de Deus ser manifestado na nossa vida. E nós podemos observar que, crente como nós éramos, cheio do poder de Deus há pouco tempo, hoje, queridos, tem dificuldade de até mesmo alguém ser batizado, renovado pelo poder de Deus. Tem sido dificuldade do Espírito Santo de Deus manifestar o seu poder, de manifestar cura, de manifestar milagre, de alguém ser batizado pelo Espírito Santo de Deus. Tem dificuldade hoje do Espírito Santo de Deus operar em nosso meio, porque estamos misturados com as coisas deste mundo. Não queremos abrir mão das coisas deste mundo. Mas Deus é poderoso, queridos, e Deus trata conosco. Deus tem trazido este homem de Deus para tratar o seu povo aqui neste lugar. E se nós abraçarmos esta causa, veremos a mão de Deus sendo manifestada no nosso meio. Que Deus nos abençoe, querido, com esta palavra. Ficamos de pé e vamos orar ao Senhor nosso Deus.